Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que nós possamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, às nossas reflexões, né? Estaremos hoje continuando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 18 e 19, né? Que nós estaremos a explorar hoje, tá? Então vamos lá, meus amigos, vamos aos estudos. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sob uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. O militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, pois, como um militar, e não procureis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde, muitas vezes, é necessário ter mais coragem que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva os louros da vitória e um lugar glorioso, quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade. Esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. É uma mensagem de Lacordaire, Havre, 1863. Continuando, é a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que vieste viver na terra, esperai, pois lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. Ó homens, não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando houver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Vós só reconhecereis o seu amor quando ele houver adornado o vosso corpo de todas as glórias e lhe restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último grau da abjeção e da miséria, estendido em uma estrumeira, disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me haveis reduzido à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar vosso servidor.
Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes fixados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá arrojar-se para além dos limites do túmulo? Porém, se devesse chorar e sofrer toda uma vida, o que isso representaria comparado à eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa desses males no vosso passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, julgando-vos bastante fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais difícil fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que, se saísses vencedor dessa prova, ainda que vosso corpo devesse ser lançado em uma estrumeira ao morrer, ele deixaria escapar uma alma resplandecente de brancura e purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio, então, receitar para aqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Só um é infalível: a fé. Voltar os olhos para Deus. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz louvar o Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos indicará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela compreende mostrar os horizontes do infinito, diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortaleceu com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na hora, porque se ressente no mesmo instante das dolorosas angústias da aflição. O Senhor marcou com o seu sinal todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como apoio será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos das dores mais fortes serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se despenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos do reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que choram e que sofrem, que suas almas estejam alegres, porque serão atendidas por Deus. É uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, nós aqui estamos dando continuidade, né? É esse estudo que nós vamos fazendo toda semana. Nós estávamos estudando na semana passada a questão do sofrimento, né? Da resignação. E aqui ele fala para nós que todos nós aqui na Terra, vamos sofrer. Porque na Terra ainda não é um planeta, não é um mundo de felicidade, é um mundo de prova, né? É isso? Provas e expiações. Então nós temos que expiar pelos nossos erros. E que bom que o Pai nos concede oportunidade de expiar nossas falhas e darmos a prova que entendemos, que aprendemos e que já conseguimos vencer nossas dificuldades. Então, por que desanimar? Por que desanimar? Porque está pesado, está muito difícil. Se está difícil, o que a página, né, o Lacordaire,
nos propõe hoje nessa leitura? A prece. A prece. O que é a prece, senão aquela sustentação para nós continuarmos no nosso testemunho, na nossa caminhada, no sentido que nos leva a Deus, né? Mas temos que entender que a prece, ela não tem que ser falada apenas, ela tem que ser sentida, principalmente. Ela tem que ser sincera. Os nossos sentimentos realmente têm que estar ali, dando força àquela palavra, dando sentido a cada palavra, para que realmente, né, comova, passe sinceridade, né? Nós também temos que entender que a prece é uma conversa que nós traçamos ali com o nosso Pai, de amor, justiça e bondade. Eu não tenho que falar para um ser que está distante. Deus está em toda parte. Jesus está ao nosso lado, né? Ele é nosso guia, ele é nosso modelo. Então vamos voltar a ele numa conversa fraterna, como se aqui encarnado estivesse novamente e nós ao entorno a ouvi-lo. Só que agora estaremos, né, trazendo ele nos nossos corações e levando para ele as nossas dificuldades e pedindo aquela frase, né, afaste de mim este cálice. Não afaste, porque o cálice nós temos condições de carregá-lo, de conduzi-lo. Foi dito aqui de novo que Deus não dá um fardo mais pesado do que nós poderíamos suportar. Então, esse cálice que hoje está conosco, nós temos condições de suportá-lo, carregá-lo. O que nós temos que pedir na prece, nessa conversa com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai, o Senhor Deus, é que nos dê força para que nós possamos vencer, assim como Jesus venceu o mundo, que nós vençamos também, né? Dentro das nossas condições, no momento que estamos nessa escalada. Então, isso que precisamos entender, né? E um dia, entendendo que essas provas, essas dificuldades, esses sofrimentos, são oportunidades, são combates que nos são oferecidos para nós vencermos na nossa caminhada de progresso, de evolução, né? Então, neste combate, nisso que está sendo colocado para nós, o que temos que aprender? A domar nossos impulsos. Somos, muitas das vezes, impacientes. Muitas das vezes nos deixamos levar pela cólera, pelo desespero até. É isso que essas oportunidades, que nós rotulamos como sofrimento, como dor, nos proporciona oportunidades de domar isso na gente, entendendo Deus, entendendo Jesus, amando, confiando que Ele quer sempre o nosso bem, nunca o nosso mal. A dificuldade que experimentamos hoje é fruto do nosso passado, das nossas decisões passadas. Nós já discutimos isso em semanas anteriores. Nós hoje estamos colhendo o que nós plantamos, os nossos equívocos. Isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com as nossas decisões, com o nosso livre-arbítrio. Temos que entender que nós temos que entrar neste equilíbrio de amor, nesta lei de amor que rege o universo, que é a proposta para todos nós. Foi a grande mensagem que o Mestre Jesus trouxe para nós. Não é isso? Então, dar este passo e marchar mesmo, né? Entendendo que Jesus está no comando, está no leme, ele nos conduz, ele tem todo um planejamento para cada um de nós possamos, assim, passar a nossa jornada com todas as dificuldades, entendendo que após conseguirmos vencer tudo isso aí, né, vencer a vida, como Jesus colocou, Deus nos reserva um lugar de glória, né, um lugar do bem. E na leitura de hoje, trazendo mais uma colocação para que nós nos atentamos, né, e entendamos como proceder
ele coloca que tudo isso, todas essas dificuldades, primeiro lá atrás, nós plantamos e estamos colhendo. Mas enquanto o espírito desencarnado, entre uma encarnação e outra, entre uma vida física e outra, nós participamos, ou nós tomamos ciência e aceitamos e concordamos com os tipos de dificuldades que nós passaríamos nesta vida. Porque entendemos que essa ou aquela dificuldades que experimentaríamos nesta encarnação ia nos ajudar, ia nos estruturar para que nós vencêssemos aquela falha, aquele equívoco do passado. Então, se nós escolhemos, ou pelo menos se nós concordamos em experimentar essas situações, por que hoje se rebelar? Por que hoje criticar? Por que hoje reclamar de Deus? Se primeiro, essas situações é para o nosso bem, para a nossa educação, para a nossa evolução. Segundo, nós concordamos. Não foi imposto. Não foi imposto para nós isso daí. Foi dado ciência. De novo, se nós não tivermos condições de escolher, de planejar, de pedir, foi planejado dentro das nossas possibilidades de sucesso, porque não é programado para nós falharmos, é programado dentro da condição que teremos sucesso. Pode vir ou não, de acordo com as minhas decisões, com as minhas ações. Não é isso? E continuando o estudo, já em Santo Agostinho, ele fala da questão do remédio, né? Mas qual o remédio para isso? A fé. O grande remédio que ele fala é a fé. Vamos até pegar a citação dele aqui para a gente não perder esse detalhe, porque é um remédio que nós precisamos. É um remédio que nós precisamos, não é verdade? Estamos doentes. Estamos passando por dificuldades. Então vamos ver qual remédio? Tá, abre aspas. Que remédio, então, receitar para aqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males opulentes? Males pungentes. Um é infalível. A fé. Voltar os olhos para Deus. Então, gente, a fé, ele diz que é a única coisa, é o único remédio que nós temos. A fé, ela é infalível. Ela é infalível. E ele fala, complementando, voltar nossos olhos a Deus. Voltar nossos olhos ao Pai. Viremos por Ele. Estamos vivendo aqui dentro da sua proteção, do seu amparo, das suas leis, para que para Ele possamos voltar o entendendo, o compreendendo, o sentindo, respeitando e dando continuidade à sua obra, porque também somos co-criadores. Não é? E aí, para quem duvida que a fé seja assim infalível, ela não tem essa força toda, vamos relembrar, porque Santo Agostinho também nos relembra dessa passagem do Cristo que diz, com fé transportarás montanha. Não pensamos que, como ele falou isso, ele falou na montanha física. Não, é na montanha das nossas ignorâncias, né? Nossa vaidade, nosso orgulho, da cólera. São essas montanhas, são as coisas, são ações, são sentimentos enormes em nós, que tem força, que nos prende, que nos joga para baixo, que nos mantém fixos no local. Isso são montanhas que pairam sobre nossos ombros, nos cansando de manter essa coisa tão pesada em nós. Então Jesus diz, a fé transporta montanhas. Então, diante dessas palavras, entendemos que não devemos ficar tristes com os nossos sofrimentos. Devemos entender que o Pai acredita que nós já possamos dar um passo a mais. Temos que relembrar que participamos do planejamento e entendemos do porquê iríamos passar por isso nesta prova,
baseado nas nossas ações equivocadas no passado. Entendemos que com a prece, né, que a prece é aquele mecanismo, aquele instrumento de amparo que nós temos nos momentos difíceis que não sabemos o que fazer. A prece nos conecta com o Criador, né? Nos faz entender o que devemos fazer. É mostrado para nós. A fé cria esse canal, né, em que percebemos, através de Jesus, através de Deus, através dos bons espíritos, o que fazer naquela situação de dificuldade, naquela situação de dor em que estamos vivendo. Né? E entendendo que a fé é o único instrumento infalível para que possamos passar com sucesso. Né? Então, meus irmãos, temos isso em mente. Utilizemos essa semana para refletir nessas palavras, nesse estudo de hoje. E aí, realmente, se não começarmos agora, vermos a vida com outros olhos, que tenham olhos de ver, né? Que tenham olhos de ver. Olhos para ver, melhor dizendo. Entendendo que o que hoje me aflige é o que me leva para o Pai. Se eu entendo o porquê, né, eu estou passando por isso e como estou passando por isso. Entendendo que o Pai é amor, o Pai é justo, o Pai não me desampara e o Pai está junto comigo, dando aquilo que eu preciso na medida que eu suporto e não se colocando distante. Bastando eu, pela fé, acreditar na sua bondade, na sua justiça e pela prece, me aconselhar com Ele. Pedir um help, pedir uma ajuda, pedir força para passar com resignação esse momento, que é o momento do meu testemunho, né, na bondade e no amor do Pai. Então, meus irmãos, uma boa semana e até a semana que vem. Fiquem com Deus.